Aliança Mortal, que originalmente chama-se Release Closer, e é um filme de suspense e ação americano lançado em 2013, dirigido por Peter Hyams e estrelado por Jean-Claude Van Damme, Tom Everett Scott, Orlando Jones e Lindsay Cocker. A sinopse é sobre um ex-Navy Seals marcado para morrer pelo irmão enlutado de um camarada que ele deixou para trás, apenas para ter que se juntar a ele quando ambos se tornam alvo de um senhor do crime perturbado. Aliança Mortal é a terceira colaboração do cineasta Peter Hyams com Van Damme, depois dos filmes Time Cop, O Guardião do Tempo, lançado em 1994, e Morte Súbita, lançado em 1995. E Aliança Mortal é um dos poucos filmes onde o Van Damme interpreta o papel de vilão. O filme recebeu críticas, em sua maioria, positivas. O roteiro do filme foi oferecido ao diretor Peter Hyams pelo produtor Moshe Diamond. Peter Hyams o aceitou tanto como uma demonstração de amizade quanto como um exercício estilístico. Peter Hyams geralmente é o próprio diretor de fotografia dos seus filmes e é conhecido como fã de fotografia noturna, ou seja, especialista em filmagens noturnas. Com a sequência principal de acontecimentos do filme Aliança Mortal acontecem inteiramente à noite e perto da água, duas condições de filmagens altamente exigentes. Peter Hyams viu que essas filmagens à noite seria como um desafio estimulante, especialmente tendo em conta o orçamento do filme apertado e o apertado calendário de filmagens. O filme foi produzido num período de 27 dias, com cenas externas que foram filmadas na Bulgária e as internas foram filmadas em Louisiana. Peter Hyams ajudou a consolidar a carreira de cineasta do seu filho, John Hyams, atuando como diretor de fotografia em duas sequências da franquia Soldado Universal, produzidas por Moshe Diamond. E o jovem John Hyams retribuiu o favor editando esse filme Aliança Mortal para o seu pai, Peter Hyams. Van Damme inicialmente iria interpretar o protagonista principal, ou seja, o herói do filme, mas Peter Hyams pediu que ele mudasse para o papel do traficante de drogas, o Xander, pois já o havia dirigido duas vezes em papéis heróicos e não queria recalchutar o mesmo território cinematográfico. Mas Van Damme não se convenceu facilmente, pois acabara de interpretar o vilão chamado Jean Villain em Os Mercenários 2 e exigiu que o seu novo papel fosse concretizado para diferenciá-lo
do arquetipo clássico que havia retratado no filme anterior. Com a Aliança Mortal ambientado no deserto, o personagem foi expandido para se tornar um ecologista e vegano convicto, e Van Damme criou pessoalmente o monólogo Edith the Goose, que aparece no meio do filme. O distinto cabelo rebelde do Xander também foi ideia do Jean-Claude Van Damme. Tom Avery Scott, que assumiu o papel que seria do Van Damme, é amigo de longa data do cineasta John Rhimes, com quem estudou na Syracuse University. Já Orlando Jones apareceu anteriormente no remake Acima de Qualquer Suspeita, dirigido por Peter Ryams. Ele também recebeu crédito de produtor desta vez. A terceira e até agora última colaboração de Peter Ryams com Jean-Claude Van Damme é apenas mais uma prova de que o lutador belga só precisa de diretores competentes para estrelar filmes acima da sua própria média geral, sob a batuta de Peter Ryams. Fomos brindados com o Guardião do Tempo e Morte Súbita em 2 anos consecutivos, 1994 e 1995, e com 18 anos se passando para que então chegássemos à Aliança Mortal, em que o usual protagonista vive um raso antagonista em seu currículo, em um longa no estilo Rambo, programado para matar, só que com um herói, o guarda florestal e ex-New Seal Henry Taylor, interpretado por Tom Avery Scott, lutando no meio do mato contra bandidos mesmo, e não contra a polícia. E não se trata aqui de um daqueles filmes em que o Van Damme faz apenas figuração. Ainda bem, muito ao contrário, seu vilão loiro ou ruivo, não sei bem, descabelado, ambientalista, vegano, colhedor de frutas na floresta e contra o uso de armas de fogo, tem presença constante, basicamente roubando o filme para si, tarefa que não é lá muito complicada, considerando o bom mocismo cansativo e sem graça do picolé de chuchu Tom Everett Scott, que acaba tendo de fazer a tal Aliança Mortal com Gray Decker, interpretado por Orlando Jones, se esforçando para não cair no genérico, cujas circunstâncias já explico. Sem dúvida que o Xander, o vilão interpretado por Van Damme, é uma fusão ambulante de estereótipos, sendo eficiente em tudo, especialmente nas artes de matar teatralmente seus inimigos e de fazer caretas exageradas, mesmo quando elas são constantemente desnecessárias. Mas a Aliança Mortal não seria divertido como é sem justamente essas bobagens gigantescas de um astro belga aparentemente muito à vontade ao se auto-parodiar, o que ele já havia feito, só que de forma diferente, no filme Bem-vindo à Selva, lançado no mesmo ano, 2013. A Aliança Mortal trafega bem entre o sério e o cômico e entrega a Jean-Claude Van Damme a responsabilidade de carregar o filme nas costas, só que agora como antagonista, algo que o belga fez com louvor com seu personagem Xander, cheio de maneirismos e afeições que valem cada segundo do filme, mesmo quando eles não fazem muito sentido lógico, como é o caso da reviravolta final. É como se o outro lado
do Músculos de Bruxelas, um lado sem dúvida faz parte da sua gênese como ator. Quem se lembra dele no filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais? E que deveria ter exercitado mais nessa fase mais complicada da sua carreira para criar variedade e, claro, diversão para além do personagem padrão que ele sempre interpretou.